Olá, estamos aqui no episódio número 5 do Direito em Pauta, o podcast do JustConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do terceiro ano da graduação, eu sou o Matheus Monte. E eu sou Regiana Place, do segundo ano da graduação. E a pauta de hoje é vacinação infantil e o risco do retorno da poliomielite no Brasil. Qual o papel da família? O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro: a vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Isso porque a vacinação tem um papel fundamental na proteção de seu direito constitucional à saúde e à vida, sendo essencial para garantir a qualidade de vida dos jovens. Ariel de Castro Alves, do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, afirma que, a partir do momento que a agência sanitária e o próprio Ministério da Saúde recomendam determinada vacinação, ela passa a ser obrigatória. A única exceção, claro, é se existirem pareceres, laudos, receitas que determinada vacina possa gerar risco para alguma criança. Desde 1997, o Programa Nacional de Imunizações prevê uma lista de vacinas obrigatórias, que vem sendo atualizada ao longo dos anos. Estabelece o calendário e realiza as campanhas de vacinação. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que a obrigatoriedade da vacinação é constitucional. O direito à saúde da criança é prioritário em relação a convicções pessoais de famílias. Conforme Heloísa Gianberardino, coordenadora do Centro de Vacinas do Pequeno Príncipe, de Curitiba, imunizar é mais do que um direito. É um ato de amor e responsabilidade dos pais ou responsáveis legais com a criança e o adolescente. As vacinas protegem contra diversas doenças e sequelas que poderão permanecer durante toda a vida, inclusive protegem do óbito em casos mais graves. Portanto, manter o calendário de vacinação dessa população atualizado é um dever. Nos últimos anos, porém, o número de imunizados caiu no Brasil. Em 2021, a taxa de vacinação esteve em cerca de 60%. Muitas famílias têm deixado de levar seus filhos para vacinar, principalmente por perda de confiança na eficácia e na segurança das vacinas. A questão é especialmente preocupante por conta do risco de retorno da poliomielite, conhecida como parálise infantil, no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus da poliomielite não circula no Brasil desde 1990, mas a baixa cobertura vacinal traz grandes preocupações sobre o seu possível retorno. Sua cobertura vacinal está abaixo da meta de 95% desde 2016, aumentando o risco de retorno da circulação do vírus. Em 2022, o percentual de vacinação foi de 77% no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No mesmo ano, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou o risco de volta da paralisia infantil no Brasil como altíssimo, colocando o país em alerta máximo. A vacina é a forma mais eficaz de prevenção da poliomielite e várias outras doenças. Por isso, é fundamental compreender o papel da família na vacinação infantil e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes à saúde e à vida. Para isso, nesse episódio, iremos conversar com a professora doutora Juliana Pavão, coordenadora do projeto, especialista em negócios biojurídicos e com experiência nas áreas do direito de família, biodireito e direito da saúde. Professora, é uma honra recebê-la. Eu que agradeço, Matheus e Regiana, o convite para estar aqui hoje com vocês e falar de um tema que para mim é tão caro, tão importante, um tema que eu venho estudando tanto na Universidade Estadual de Londrina, como também na Universidade Federal do Paraná, onde eu concluí meu doutorado, e estudando os direitos das crianças. Para começarmos então, professora, sabemos que no âmbito da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Direito de Família, entende-se crianças e adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento e que, por esse motivo, sua proteção deve ser prioritária. Nesse sentido, de que forma a vacinação está relacionada à proteção dos direitos de crianças e adolescentes e qual o papel da família em sua garantia? Ótima pergunta, Matheus. Desde o reconhecimento que todas as nossas crianças e adolescentes, e aqui temos que pensar, então, todas as pessoas com menos de 18 anos, todos esses indivíduos são sujeitos de direito.
O fato de serem sujeitos de direito significa que eles têm direitos e deveres, assim como os demais indivíduos da nossa sociedade. Um destes direitos que essas crianças e adolescentes são titulares é o direito à saúde. E nós temos que pensar no direito à saúde, tanto com relação a tratamento, quando a gente vai tratar, por exemplo, da situação de hospital, o acesso prioritário nas filas, mas também no campo preventivo, prevenir as doenças. E é nesse ponto que as vacinas são fundamentais. A realização da imunização, né, expor essas crianças aos fatores de imunização contra doenças que nós já temos, garantia, pesquisas científicas que comprovam os resultados favoráveis, é uma forma de garantir a proteção ao direito à saúde dessas crianças, fazendo com que elas fiquem imunizadas e tenham essa proteção contra diversas doenças que espera-se, né, que a longo prazo a gente tenha uma imunização em massa e o desaparecimento dessas doenças. Então, a gente pode pensar na vacina como algo importante do campo do indivíduo, no campo da criança, fazendo com que ela não contraia essas doenças, mas a gente também tem que pensar um pouco além. Imunizar a nossa população também é uma política de saúde pública. Ela impede com que essas doenças permaneçam na nossa sociedade e isso faz com que melhore, obviamente, o nosso sistema de saúde. A gente não vai ter, por exemplo, uma superlotação devido a uma crise, né, em algum campo de saúde. E, além disso, nós também estamos protegendo aqueles grupos vulneráveis que não podem se imunizar. Se nós formos pensarmos hoje nas vacinas, né, a nossa carteira de vacina, a Carteira Nacional de Imunização, existem faixas etárias para cada uma das imunizações. Então, por exemplo, algumas vacinas não são fornecidas ainda para o recém-nascido, nos primeiros meses de vida. Significa que eles estariam expostos ao vírus. Então, eu preciso ter uma garantia que quem já pode se vacinar vai tomar a vacina para que, se ele tiver contato com uma dessas crianças, ele não esteja transmitindo nenhum tipo de doença. Então, tem esses dois aspectos muito importantes com relação à vacinação, tanto do aspecto individual como no aspecto coletivo. E pensando que nós estamos falando em crianças e adolescentes, então, indivíduos que estão em desenvolvimento, quem vai levá-los para o posto de vacinação vai ter que se informar a respeito dessa imunização são os seus responsáveis legais. Esses responsáveis legais têm a obrigação de se informarem e irem juntamente da criança até os postos para fornecerem a vacinação. A nossa Constituição Federal, ela é expressa ao afirmar que é dever do nosso Estado, da família e também da nossa sociedade proteger os direitos dessas crianças. E aqui, né, obviamente, então, dar o acesso, então, fornecer as vacinas e também levar essas crianças a estes locais. Muito obrigado, professora. Segundo o médico estadunidense Stanley Plotkin, com exceção da água potável, nenhuma outra modalidade teve tanto efeito no combate à mortalidade humana e no crescimento populacional quanto as vacinas, nem mesmo os antibióticos. Dito isso, como a legislação brasileira aborda atualmente o planejamento vacinal, a fim de garantir uma melhor saúde pública, especialmente para as crianças e os adolescentes, e como ela poderia melhorar? Ótima pergunta, Matheus. A gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico, pensando agora primeiramente no plano legislativo, né? Nós temos então a Constituição Federal reconhecendo essa questão da responsabilidade perante os cuidados da criança, né, do Estado, da família e da própria sociedade, mas nós também temos uma legislação específica em campo infraconstitucional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele é um dispositivo fundamental para traçar todas as regras e disposições para a garantia de todos os direitos envolvendo esse grupo.
Ele veio de forma pioneira, uma lei que ela é muito elogiada em outros países, que ela dialoga muito com a Convenção sobre os Direitos da Criança, e dentro do ECA, né, como ele é popularmente conhecido, nós temos a disposição de todos os direitos e artigos específicos para cada um destes direitos. E aí, quando a gente vai olhar o ECA, lá no artigo 14, parágrafo 1º, é apresentado: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, o nosso ordenamento ele já dispõe de forma taxativa que não é uma escolha, não é uma faculdade, é obrigatório. Só que a disposição de quais serão essas vacinas fica a cargo das nossas autoridades sanitárias. E aí nós temos aqui a atuação da Anvisa para estabelecer o nosso quadro vacinal, então como será feito, quando será feito, e aí tem uma responsabilidade do Estado nisso, no fornecimento das vacinas, no acesso a elas e na informação a respeito de quando deve ser, né, a população deve ser imunizada. E isso fica a cargo, como eu consigo realizar isso? Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? As nossas autoridades sanitárias, elas não decidem se a população deve ou não ser imunizada com aspectos arbitrários. Ela se baseia em dados e em pesquisas científicas. As nossas vacinas, as vacinas, né, que nós sempre tomamos, né, desde a tenridade, elas são vacinas com comprovação científica de longa data. Não está sendo exposta a nossa população a vacinas experimentais, situações de risco, nem nada do tipo, porque existem parâmetros. Existe a nossa comunidade científica, a sociedade científica, ela se baseia em estudos para indicação se um imunizante deve ou não ser indicado para a população. E por que eu friso isso, Matheus e Regiana? Pela questão de, infelizmente, ter crescido no Brasil um movimento que é conhecido como movimento antivacina. O movimento antivacina, ele tem aparecido, ele não é um movimento que surge no Estado brasileiro, ele é um movimento que existe em diversos países, de que alguns indivíduos não desejam passar pela imunização. E aí a gente tem um outro problema. Alguns indivíduos não querem que os seus filhos sejam imunizados, devido a um pensamento equivocado de que as vacinas poderiam transmitir doenças, ou poderiam dar determinadas condições aos indivíduos que não é o adequado. Infelizmente, teve na década de 90 a publicação de um artigo que depois foi desmentido, foi comprovado que não havia nenhuma comprovação científica, que um médico, ele alegou uma falsa relação entre uma vacina ao autismo. Quando foi publicado isso numa revista, gerou um grande alarme, gerou uma grande preocupação, e vários pesquisadores, vários cientistas foram analisar os dados. Não tinha comprovação. A revista publicou uma nota pedindo desculpas e informando que os dados não estavam corretos. Vários pesquisadores, vários cientistas foram analisar os dados e comprovaram que aquele dado estava errado. Mas, infelizmente, essa notícia se espalha, e até hoje, já faz mais de 20 anos que isso aconteceu, algumas pessoas ainda acham que aquilo é verdade. Então, por isso que estou, né, querendo apresentar isso. Nós não temos nenhuma comprovação científica em alguma vacina causa autismo. Isso é algo extremamente equivocado, totalmente inverídico. E as vacinas que nós temos hoje, nenhuma delas tem esse tipo de consequência. Todas elas são vacinas comprovadas. Os efeitos, que às vezes tem febre, dor no local, né, que os enfermeiros nos informam no momento da imunização, eles são efeitos que já foram comprovados, mas nada sério, nada tão grave, senão aquele imunizante não estaria presente para a nossa população. As nossas autoridades sanitárias são muito sérias na realização dessas pesquisas, na análise desses dados, por isso que é tão importante que haja uma confiança da nossa população e que a imunização seja feita.
Professora, ainda pensando sobre a saúde pública, nós sabemos que um dos maiores nomes da infectologia no mundo é o nosso médico brasileiro Oswaldo Cruz. Em 1904, uma epidemia violenta de varíola tomou a cidade do Rio de Janeiro e somente naquele ano, cerca de 3.500 pessoas morreram na capital federal por conta da doença. Das atividades de combate à doença que Oswaldo Cruz comandou como diretor de saúde pública, a mais difícil e polêmica foi a campanha contra a varíola. Desde o século XVIII, já se sabia que o modo de prevenir a doença era a vacina. No Brasil, a vacinação já era obrigatória desde o século XIX, mas a medida nunca tinha sido efetivamente cumprida até então. Em sua época, propôs o governo a ratificação da obrigatoriedade da vacinação em todo o país, a fim de conter a varíola, algo que recebeu forte oposição, levando à formação da Liga contra a Vacina Obrigatória, ao que ficou reconhecida como a Revolta da Vacina. O resultado do levante popular foi a revogação da obrigatoriedade da vacina. Já em 1906, o número de mortes por varíola no Rio de Janeiro havia caído para apenas 9. E, em 1908, porém, as consequências da baixa cobertura vacinal se manifestaram e uma nova e violenta epidemia elevou os números de óbitos para mais de 6.500 casos no Rio de Janeiro. Como a senhora já comentou sobre o movimento anti-vacina, a senhora acredita que é possível estabelecer um paralelo desse fato histórico com os movimentos atuais anti-vacina e os sérios riscos de retorno de doenças já erradicadas no nosso país? Quais seriam algumas profilaxias possíveis para sanar as dúvidas em relação à eficácia e segurança das vacinas, ampliando a cobertura vacinal no país e melhor assegurando os direitos constitucionais à vida e à saúde, especialmente o dos mais vulneráveis, como as crianças e adolescentes? Ótima pergunta, Regiana. A gente já teve no país, né, como o movimento, deixa eu só voltar, gente. Nós já tivemos no país a situação da revolta da vacina, isso impactou muito pela questão da discussão entre vacina obrigatória, vacina compulsória, mas o que é importante nós vermos? Existe a situação da liberdade, existe o indivíduo poder exercer as suas escolhas, entretanto, nenhum ato da liberdade do indivíduo pode afetar interesses dos outros direitos. E é isso o que a vacina vem apresentar. O ato de não querer se vacinar, não se expor à vacinação, ele não é um ato que gera efeitos única e exclusivamente para aquele indivíduo, mas gera repercussões para a sociedade como um todo. E aí, o que nós temos, né? Nós vemos que, infelizmente, essa ideia de não se vacinar, não buscar os imunizantes, é um pensamento que tem crescido nos últimos tempos. É só a gente ver casos que já começaram a saírem as notícias de algumas doenças que faziam 5, 6, 10 anos que não tinham caso e agora retorna. Tivemos aqui até, a gente está, né, estamos todos vinculados à Universidade Estadual de Londrina, aqui no município de Londrina, tivemos já casos de algumas crianças que faleceram devido a doenças que já têm um imunizante. Isso demonstra o quê? Demonstra que está tendo uma falha com relação à vacinação, que tem que ser apurado. Não foram vacinados? Por que não foram vacinados? E aí, me parece que uma medida possível de ser tomada e interessante é realmente a informação a respeito dessas vacinas. Dar a informação ao público a respeito da segurança, a respeito dos efeitos negativos de não imunizar, nos riscos que isso vai expor o seu filho, quais doenças aquela criança poderá contrair se ela não tomar o imunizante, para realmente dar uma conscientização melhor dos responsáveis legais da importância de tomar aquela determinada vacina. Então, primeiro ponto, me parece isso como uma medida possível, uma medida adequada, a gente passar essas informações. Nós temos as campanhas de vacinação, né? Tem até o Zé Gotinha, que ele sempre aparece, né, para ser realizado como o próprio ato do governo. Entretanto, como os casos têm aumentado muito nos últimos anos,
de doenças, surgimento desses casos, me parece que tem que ter uma campanha um pouco maior, uma maior divulgação, uma maior informação, uma maior conscientização, não só dos riscos para a criança, mas a possibilidade de responsabilização daqueles responsáveis. Porque, conforme eu já disse no começo, a proteção da criança não é um dever conjunto do Estado, da família e da sociedade. Os responsáveis legais podem sim serem responsabilizados por não terem imunizado os seus filhos. O fato deles não terem imunizado, e, por exemplo, a criança vir a óbito, isso vai ter que ser analisado, o grau de culpa. Então, também precisa ter essa divulgação adequada dessas informações. Isso eu acho que em grau de informação, né, em sentido de para premeditar, né, os conflitos. Mas aí o que eu queria também destacar é que nós já tivemos essa discussão em campo do Poder Judiciário, pela nossa Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi chamado para analisar um caso em que envolvia a discussão de 2 responsáveis legais, 2 genitores, que não queriam vacinar o seu filho, alegando que, por convicções filosóficas próprias, eles não queriam que o filho fosse vacinado. Era uma criança, não me recordo exatamente se tinha 5 ou 3 anos de idade, era uma criança bem novinha, era no estado, o caso começou no estado de São Paulo, e houve uma denúncia, porque a criança não estava com a carteira de vacinação completa, e o caso acabou sendo judicializado pelo Ministério Público, querendo exigir que os pais vacinassem o seu filho. Teve várias decisões, né, vai para a TJ São Paulo, o caso vai subindo e chega até o Supremo Tribunal Federal. E o que é interessante desse caso? O primeiro ponto que foi apresentado pelo ministro relator do caso foi a necessidade de que a decisão tivesse repercussão geral. Por quê? Porque foi analisado que nós temos um fator social importante, que é o crescimento do movimento antivacina. Então, é importante que tenha uma resposta por parte do Poder Judiciário na análise daquele caso, que possa repercutir para demais casos semelhantes. O caso envolvia nitidamente 2 direitos em conflito. O direito dos genitores, dos pais, as escolhas com relação aos seus filhos, porque nós sabemos que os pais, eles vão tomar decisões com relação aos seus filhos, onde vai estudar, onde vai estudar, vai ser período integral, não vai ser em colégio público, colégio particular, como vai ser a educação que vai ser dada ao filho, vai ter ensino religioso, não vai, isso é uma escolha dos pais. E o casal alegava que eles também tinham direito à escolha com relação à saúde do seu filho, mais especificamente, a realização ou não da imunização. Por outro lado, tinha a defesa do Ministério Público, alegando que era direito da criança ser imunizada e, com base no melhor interesse da criança, ela deveria passar pela imunização para ela ter menos risco, para ela não contrair aquelas determinadas doenças. No final do caso, isso foi então analisado pelo Supremo Tribunal Federal e nós já tivemos a decisão. Nessa análise dessa ponderação entre 2 direitos fundamentais, de um lado, o direito dos pais com relação à sua prole, né, e o direito da criança, foi estabelecido que prevalece o melhor interesse da criança e que a vacinação, ela é obrigatória. Então, não é uma questão de escolha por parte dos genitores. É necessário que eles realizem a imunização dessa criança, segundo as autoridades sanitárias. E a decisão ficou como tema 1103 de repercussão geral no Supremo, que estabelece a seguinte tese: é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido instituída no Programa Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município,
com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. É interessante essa tese que foi firmada, porque ela vem destacar o que nós temos conversado ao longo desse podcast, de que, além de eu poder, né, ter que fornecer essa informação para os pais, tem que ficar muito esclarecido que não é uma escolha deles, mas é uma obrigação legal imposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pensando no melhor interesse para aquelas crianças. Muito obrigada, professora. Uma doença que já foi muito comum no passado é a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, através de esforços globais para sua erradicação, por meio de campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação obrigatória para seu combate, a doença foi erradicada e foi instituído o Dia Mundial do Combate à Poliomielite, que é celebrado no dia 24 de outubro, em homenagem ao nascimento de Jonas Salk, líder da primeira equipe que desenvolveu a vacina contra a doença, visando conscientizar a população ao redor do globo sobre os perigos da poliomielite e a real importância da vacinação. Para a senhora, qual a importância desse tipo de campanha de conscientização e de que formas elas podem contribuir para a efetivação do dever da família de proteger crianças e adolescentes no Brasil? Regiana, eu acho que esse tipo de campanha que é realizada pelo nosso Estado brasileiro, ela é essencial. A informação, ela é um direito de qualquer indivíduo e ela precisa ser fornecida de forma segura, de forma adequada. Nós sabemos que a vacina, ela é importante, mas eu preciso transmitir isso, preciso falar isso para toda a população brasileira. E o governo tem que fazer políticas que consigam acessar todos os nossos indivíduos, em qualquer locais que eles estejam, para poder conscientizá-los. É muito melhor eu conscientizar e prevenir que os pais não realizem, que os pais previnam, né, situações, por exemplo, dos pais não irem vacinar os seus filhos, do que depois eu ter que enfrentar o problema de uma criança que está doente porque não foi vacinada. Então, esse tipo de atitude por parte do Estado brasileiro, eu vejo como fundamental para ser uma ferramenta para incentivar e aumentar a nossa vacinação e também combater o movimento anti-vacina. A gente só vai conseguir combater o movimento anti-vacina trazendo os dados e as informações para que os pais saibam que se eles não vacinarem, vão haver consequências. E essas consequências vão ser para o indivíduo que eles têm tanto carinho, tanto amor, que será o próprio filho. Então, é importante que isso seja falado, é importante que isso seja apresentado. As vacinas não são algo supérfluo, não são algo fútil, são algo essencial e vital para que eu mantenha a minha saúde da melhor forma possível. Professora, muito obrigada por suas respostas. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim, mas foi um prazer tê-la aqui conosco. Isso encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @justconexão.el. Por lá, você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando vai sair o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JustConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção desse episódio, trabalharam Micaele da Silva, Rodrigo Sampaio, Victor Parolin, Matheus Monte, Roberta Colácio e Júlia Calipo, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Regiana Place. Eu sou o Matheus Monte. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.